Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa oração da tarde. Um momento muito especial onde nós nos reunimos para juntos buscarmos ao Senhor e entregar diante do seu altar as nossas necessidades e também regozijar diante dele com alegria por tudo aquilo que ele já fez por nós. E tão certo como virá o amanhã, ele também tem muitas coisas ainda a fazer na minha vida e na sua vida. E eu bem sei que talvez você conheça uma pessoa que precisa participar desses momentos de oração para o fortalecimento da sua fé e para também combater o desânimo que bate à sua porta. E por isso eu queria te convidar a convocar essas pessoas para, junto com você e com todos nós que aqui estamos, podemos orar juntos e mutuamente sermos fortalecidos com a palavra que Deus administrar no nosso coração nessa tarde. E também te convido, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que você possa curtir e também deixar o seu pedido de oração, porque nós também estaremos orando pela sua vida. E fique até o final, porque estaremos orando por você, estaremos orando pela sua vida, pedindo que o Senhor atenda, conforme evidentemente a sua soberana vontade, os seus pedidos e os seus clamores. Mas hoje, como já é de costume, nós temos uma meditação da Palavra de Deus. E a meditação de hoje é Mateus, capítulo 14, faremos a leitura do versículo 28, 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro disse: se é o mesmo Senhor, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Hoje a nossa reflexão trabalha muito bem o tema mantenha o foco em Jesus. Jesus havia acabado de realizar muitos milagres, Jesus havia acabado de curar muitas pessoas e Jesus também havia acabado de realizar a sua primeira multiplicação dos pães e peixes. Diante de todo esse cenário de milagre, de derramamento de poder de Deus manifesto com um olhar próprio daqueles que ali estavam testemunhando de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, eles estavam embanhados nesse mover que estava acontecendo naquela cidade por meio de Jesus e através de Jesus. E estes mesmos homens, em um determinado momento da noite, da madrugada, aquele ambiente hostil e sombrio, as ondas começaram a atacar contra aquele barco, contra aquela embarcação. E naquele momento onde já estava um período de instabilidade, um período onde eles já estavam um tanto quanto inquietos com aquela situação, eis que eles percebem que há um homem andando sobre essas águas revoltas. E evidentemente o temor tomou conta de seus corações. O temor tomou conta de suas mentes, ao ponto inclusive de pensarem que era um fantasma. Mas quando eles já arrazoavam entre si o que poderia ser aquele ser que andava sobre as águas, o próprio Jesus lhes responde dizendo: olham, calma, tenham coragem, sou eu. Só que Pedro, ele toma uma decisão interessante, ele diz: olha, Jesus, se é você mesmo, faça com que eu vá até você andando sobre as águas. Em outras palavras, o que Pedro disse é: se o Senhor é de fato que está andando sobre as águas, que eu também possa experimentar o impossível, que eu também possa experimentar aquilo que o homem comum não pode fazer, que eu possa experimentar aquilo que é impossível para um homem qualquer. Eu quero participar do impossível. Se de fato é o Senhor, faça com que eu vá também andando sobre as águas até o Senhor.
E Jesus disse: olha, Pedro, venha. É isso que você quer? Você quer experimentar o impossível? Você quer provar do impossível que eu tenho para te oferecer? Então venha. Venha andando sobre as águas. E naquele instante, Pedro sai do barco e, de uma forma assustadora aos olhos humanos, ele começa de fato a caminhar sobre as águas. Mas, queridos, uma coisa me chama a atenção. Muitos de nós começamos muito bem na nossa caminhada cristã, vendo o impossível sendo realizado em nossa vida, através da transformação feita por meio do arrependimento e conversão e por meio de uma ação direta do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Só que o problema é que nós tornamos a nossa vida espiritual uma monotonia. E isto começa a cair no descrédito, que começa a cair no desânimo, e de repente estamos realizando a nossa liturgia apenas para cumprir o protocolo. E quando isso acontece, é como se nós esquecêssemos de tudo aquilo que Jesus já fez por nós, de tudo aquilo que Ele já demonstrou por nós e de todo o impossível que Ele já realizou, ou por nós, ou por aqueles que estavam ao nosso redor. E isso está muito claro aqui no episódio de Pedro andando sobre as águas, porque ele começa a fala querendo ver, experimentar e provar o impossível que Deus poderia realizar. Mas o texto diz, no versículo 29, Jesus disse: venha, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Pedro experimentou os primeiros passos a caminho de Jesus, os primeiros passos na caminhada até Jesus. Só que no versículo 30 diz que, reparando, porém, a força do vento, ele teve medo. Queridos, isso é próprio daqueles que tiram o olhar de Jesus. Pedro deveria estar fixo na sua fé e na sua crença de que, se não fosse Jesus, nenhum passo seria possível ele dar sobre as águas, mas ele já tinha dado alguns. Então a sua fé deveria ter sido alimentada pelo impossível que estava sendo realizado. Mas a grande questão é que a nossa fé, ela é alimentada quando o nosso olhar, quando o nosso entendimento está direcionado para Jesus. Mas quando nós desviamos o nosso foco, quando nós desviamos o nosso olhar, a nossa fé, ela começa a ser arrefecida. Nós começamos a caminhar como se Jesus não existisse ou não estivesse ali. O texto diz que quando Pedro repara na força do vento, ele tem medo. Talvez, queridos, a sua caminhada hoje seja uma caminhada de medo. Você não sabe para onde vai, a sua vida financeira não está como você gostaria que estivesse, a sua vida familiar não está do jeito que você imaginava. Mas eu quero te dizer uma coisa através dessa palavra que Deus tem ministrado ao meu coração e também ao seu coração. Talvez o problema não seja a dificuldade que você está passando, mas o problema seja que você, em dado momento da sua vida, você tirou o foco de Jesus e começou a desviar o olhar para lugares que não deveria olhar. E com isso, a sua fé foi diminuindo, foi enfraquecendo, a tal ponto que você perdeu a sensibilidade espiritual de perceber que Jesus ainda está ali, do seu lado, de pronto para te estender a mão e para te fazer andar sobre as águas. E o texto diz que quando Pedro observa o vento e tem medo, ele começa a afundar. E é isso que acontece quando nós perdemos o foco de Jesus. A nossa vida vai caminhando morro abaixo, literalmente, como nós chamamos para aqueles que dirigem na banguela, né? Sem freio. Por quê? Porque quando nós perdemos o olhar em Cristo Jesus, que é aquele que nos faz caminhar sobre o impossível, nós então começamos a ser apenas mais um ser humano, apenas mais uma criatura. Mas quando a nossa fé é reanimada em Cristo Jesus, nós percebemos que, embora nós desviamos o olhar, Jesus permaneceu no mesmo lugar, nos aguardando ao final da nossa caminhada. E o texto finaliza dizendo que Pedro grita: salva-me, Senhor. E a resposta de Jesus para Pedro e também para você, nesta tarde de domingo, Ele está à disposição para te salvar.
Mas não só te salvar da condenação eterna, porque isso Ele já fez quando você aceitou como seu suficiente Salvador. Mas Ele quer te salvar desse lago de medo que você está mergulhando. Ele quer te salvar desse lago de ansiedade que você está afundando. Ele quer te salvar dessa tristeza e dessa amargura tão forte que tem tirado o seu sono e tem tirado a sua paz. E por isso eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Oremos. Soberano Deus, amado e eterno Pai. Estamos diante, meu Pai, da Tua palavra que nos ensina algo tão precioso que nós não podemos perder o foco no Senhor. Nós não podemos, meu Pai, perder de vista o que o Senhor fez e ainda está fazendo por nós e através de nós. Pai, por isso que nessa tarde de domingo, eu entrego esta pessoa, meu Pai, que está me ouvindo em Tuas mãos. Pai, eu não sei qual é a dificuldade que ela está passando. Eu não sei qual é o momento de luta ou de dor que ela tem enfrentado. Mas eu sei de uma coisa, Pai, que quando nós imaginamos que estamos afundando e prestes a perecer, o Senhor estende as Suas mãos e nos salva, porque o Senhor é o Deus do impossível. Senhor, nos ensine a olhar para o Senhor de forma fixa e não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos desenvolver a nossa fé e a nossa confiança em tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Abençoe, Pai, esta pessoa, fortaleça os seus passos, reanime a sua fé. E assim, meu Pai, como fizestes com Lázaro, que a pedra possa ser removida e que essa pessoa seja chamada da sepultura para a vida, da morte para a vida, da tristeza para a alegria, do momento de dor para o momento de refrigério, do momento de medo para o momento de confiança no Deus que tudo pode fazer. Pai, eu te entrego essa pessoa em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E logo, logo, às 22 horas, nós estaremos fazendo a oração da noite, para que Deus possa também abençoar a sua vida e desenvolver o seu relacionamento com o Criador. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.